Começa agora o ICL Urgente com as notícias, as informações e as análises dos fatos mais importantes que aconteceram na tarde de hoje. E lá na nossa redação já está a postos a Laura Couto. Laura, boa tarde para você. Boa tarde, Panunzio. Boa tarde para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Panunzio, hoje é com você. Pois é, tem uma notícia boa pra caramba aqui para dar para as pessoas, viu? A começar por algo que aconteceu agora à tarde lá no Senado, Laura, porque a Comissão de Constituição e Justiça acabou com aquela malandragem da Câmara que ficou conhecida como a PEC da bandidagem, que tecnicamente se chamava PEC da blindagem, o que já não era coisa muito boa, né? Essa proposta de emenda à Constituição, ela previa que investigação de parlamentar poderia acontecer apenas com aval do Congresso, né? E tinha passado com folga por 311 votos na Câmara na semana passada e deixou o país perplexo com a pouca vergonha, sem vergonhice, né, de deputados que, inclusive, botaram presidentes de partido como beneficiários dessa coisa chamada foro privilegiado, né? Isso aconteceu por quê? Porque tem muito deputado que sabe que está na mira do Supremo Tribunal Federal por causa, principalmente, das emendas parlamentares, né? E também tem esses presidentes de partidos envolvidos até em denúncias do crime organizado, como denunciou o ICL aqui ao longo da semana passada. Mas, em seguida, a proposta tomou as redes sociais, gerou uma grande indignação e os políticos se amedrontaram e decidiram, desta vez, pelo menos, né, já na iminência da chegada do ano eleitoral, não afrontar a opinião pública, não enfrentar esse movimento de resistência popular. E o povo foi para a rua de várias capitais no domingo, aliás, de todas as capitais e das maiores cidades brasileiras, e o resultado está aqui, olha, aqui no meu telão. Você pode ver, esse aqui é o resultado da Comissão de Constituição e Justiça de hoje. São 27 senadores, todos eles, inclusive o presidente, votaram numa demonstração, né, de que lá no Senado a malandragem dos deputados não tem vez e não tem voz. Não é isso, Laura? Panunzio, exatamente. Com essa repercussão negativa, o presidente da CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Otto Alencar, ele resolveu adotar um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação só uma semana depois de receber o texto. Além disso, ele escolheu para relatar a proposta o senador Alessandro Vieira, que também era contra o texto. O Vieira deu um parecer desfavorável e ainda afirmou que a PEC abre portas para o crime organizado. E por falar em crime organizado, depois das reportagens do ICL mostrando Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, no centro das denúncias gravíssimas, o partido passou a orientar os senadores que também votassem contra a PEC da bandidagem. Será que essa é uma maneira de despistar a população, Panunzio? Não sei, mas de qualquer maneira, como a votação na CCJ foi unânime, não cabem recursos para levar a proposta para a discussão no plenário do Senado. E agora há pouco, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comunicou o arquivamento da PEC, Panunzio. Pois é, muito bom, né? Um pepino a menos para o Brasil. Mas, gente, olha, ontem, adivinha quem? O senador Sérgio Moro, né? O juiz ladrão da Lava Jato, resolveu tentar dar uma forcinha de última hora, assim, para ver se ainda salvava alguma coisa da tal PEC da bandidagem. Laura, conta pra gente o que foi isso. Pois é, Panunzio, olha só a brilhante ideia do Moro. Ele propôs que seja exigida a autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de investigações contra deputados e senadores quando houver crime contra a honra ou qualquer imputação fundada exclusivamente em opiniões, palavras e votos do parlamentar. Foi isso que o Moro disse. E, segundo ele, há sim abusos do STF em casos de crime contra a honra. Mas a ideia não foi para frente, como a gente viu, hoje a PEC foi arquivada e hoje, durante a votação, o Sérgio Moro disse o seguinte, Panunzio: ninguém puniu mais ladrões do erário do que eu mesmo. Pode isso? Puxa vida, hein? Que obra grandiosa esse cara tá deixando, hein? Esse que ele chama de ladrões, que diz que puniram, né, estão todos soltos aí por falha nos processos, porque, afinal de contas, a instrução processual foi uma lástima e a gente viu no que deu, né? Acusação contra inocentes, né? Muita coisa errada aconteceu ao longo da Operação Lava Jato e está aí agora o Moro no lugar de onde não deveria ter saído jamais, que é de defensor dessas mutretas aí para aumentar a inviolabilidade judicial de deputados e senadores, né? Mas, gente, por falar em bandido, nós temos aqui outras informações para você. A defesa do ex-presidente Bolsonaro decidiu definitivamente partir para o tudo ou nada e hoje os advogados dele acionaram o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a prisão domiciliar. E a justificativa
Diz respeito não aos processos pelos quais ele foi sentenciado, que é a condição dele agora, tá? Não esses processos. A expectativa de que a Procuradoria-Geral da República o liberasse, né, da prisão domiciliar, porque o nome dele não foi incluído naquela denúncia que foi formalizada nesta semana, que trata de coação no curso de processo, que coloca Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, e Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, como as figuras que estão nos Estados Unidos tramando lá contra o Brasil. Além do fim da prisão domiciliar, a defesa também pediu o fim de outras medidas cautelares que foram determinadas pelo Supremo. Por exemplo, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de manter contato com autoridades e diplomatas estrangeiros. E olha aqui, ó, presta atenção para isso, tá? A proibição de frequentar embaixadas e consulados. Aí pergunto para você, o que será que o Bolsonaro quer tanto fazer em embaixadas e consulados? Só para lembrar aqui, tem duas anotações, né, de intenção do Bolsonaro de pedir asilo e se refugiar em outros países, né? A primeira delas foi no ano retrasado, quando ele passou o carnaval na Embaixada da Hungria, e a outra foi quando encontraram no telefone celular dele uma minuta de um documento em que ele pedia asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei, né? Então, não sei se a medida vai ser atendida pelos ministros do Supremo. O fato é que um dos motivos que podem levar à manutenção de medidas cautelares é justamente a possibilidade de executar as ações que têm por objetivo punir aqueles que estão sendo processados, né? E quando a pessoa ameaça fugir, isso não pode, o Código Penal e o Código de Processo Penal proíbem esse tipo de coisa, tá bom? E além disso, olha, o capitão, né, como o pessoal chama ele, capitão Bolsonaro, está em prisão domiciliar e a oposição, gente, ainda tem que lidar com mais uma derrota. E essa calou fundo na alma do bolsonarismo, sabe? Aconteceu ontem, durante a Assembleia Geral da ONU, quando, de repente, né, o mundo dos bolsonaristas caiu. Por quê? Porque eles se sentiram, não há outra palavra para isso, se sentiram corneados. Não é isso, Laura? Panunzio, isso mesmo. O discurso do presidente norte-americano acendeu um alerta para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, o Trump disse ter sentido uma química excelente nos 39 segundos que ele se encontrou cara a cara com o presidente Lula na ONU. Agora, o temor dos bolsonaristas é de que o gesto pode indicar um relaxamento das sanções impostas pelos Estados Unidos, tanto aos ministros do STF quanto às exportações brasileiras. Ou seja, nada de novo, né, Panunzio? A oposição querendo destruir o país para se salvar. Pois é. Ô, Laura, olha só, vou mostrar agora aqui para vocês, gente, a foto com a qual ontem os bolsonaristas se incomodaram tanto. Vamos ver para a gente aqui no telão. Olha só, esse aqui é o Trump, né, com a cara, aquela expressão que ele carrega consigo, olhando quem? Lula, fazendo seu discurso, o discurso que antecedeu lá na abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Então, fica aí comprovado que ele ouviu direitinho o que Lula estava dizendo a respeito dele. E depois disso tudo, aconteceu aquele inusitado encontro entre Trump e Lula, depois que a escada rolante quebrou, enfim, dos mil problemas que ele enfrentou lá na ONU, né? E dizem as autoridades diplomáticas dos dois países que aquele não foi um encontro fortuito, que ele poderia não ter acontecido. Bastaria para isso que o cerimonial das duas equipes determinasse trajetórias diferentes. Mas o Trump quis realmente se aproximar do Lula, quis se encontrar com ele, e não se sabe se foram 20 segundos, se foram 39 segundos, ao invés de um compromisso protocolar, mão na mão, né, houve um abraço ali, e esse abraço deixou os bolsonaristas muito, muito furiosos, né? E vamos seguir aqui com as informações, porque o Lula participou de uma outra reunião com líderes de outros países para discutir algo que preocupa muito, que estava presente no discurso dele, que é justamente o declínio, a crise da democracia, né, a crise do multilateralismo e o avanço da extrema-direita no mundo. Vamos ver o que foi que Lula disse. Eu pergunto, o que nós fazemos hoje? Vamos botar a mão na consciência, todos nós que estamos aqui. O que nós fizemos ontem pela democracia? Com quantas pessoas nós falamos de democracia? Com quantas pessoas nós falamos de organização popular? Com quantas pessoas nós falamos de organização por bairro, por local de moradia, por local de estudo, por local de trabalho? A verdade é que nós não falamos. E se nós não falamos, nós não organizamos. E se nós não organizamos, a democracia perdeu.
O que me inquieta hoje, companheiro Box, quer saber o seguinte, e vou terminar com essa indagação. O que me importa hoje é a gente responder para nós mesmos aonde é que os democratas erraram. Aonde é e o momento que a esquerda errou. Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Talvez seja um misto das duas coisas, né? Porque, afinal de contas, não é segredo para ninguém que os movimentos progressistas no planeta não acertaram a mão com essa nova forma de comunicação, com a comunicação digital, e a direita ganhou muito espaço no planeta. Mas tem outros fatores envolvidos nessa discussão e acadêmicos de todo mundo se debruçam sobre isso, ainda sem respostas objetivas. Mas um dos elementos mais presentes e que enseja, inclusive, a necessidade da regulação das redes sociais é o uso da pós-verdade, ou o uso da mentira absoluta para criar elementos de comoção e fazer com que a opinião pública seja trancada em bolhas de opinião, onde não existe o pensamento contraditório. Então, talvez tenha acontecido as duas coisas. A extrema-direita avançou demais, enquanto a esquerda ficou para trás no mundo inteiro. Agora, o discurso do Lula está absolutamente em linha com os acontecimentos do planeta dos últimos anos, né? A gente está vendo o processo que acontece hoje naquela que foi decantada, que se auto-intitulava a maior democracia do Ocidente e que, como a gente viu, não era nada além de um tigre de papel, né? Quem diria que a eleição de um presidente da República, muito mais uma eleição pautada pelo clima de polarização, poderia provocar o que provocou nos Estados Unidos, uma nação que voltou aos tempos do segregacionismo, quer dizer, antecedeu para trás da década de 60, né? E hoje se encontra aí se defrontando com paradoxos gigantescos. Por exemplo, a questão da ciência lá, né? A gente está vendo nos Estados Unidos um movimento contra vacinas. O estado da Flórida, por exemplo, já suprimiu todas as vacinas obrigatórias da carteira de vacinação das crianças, né? E agora, o presidente Trump está fazendo uma campanha pessoal detratando alguns remédios. Por exemplo, né, o chamado Tilenol, que levou o ministro da Saúde do Brasil até a internet até para falar sobre isso, que isso era um absurdo, que não há nenhuma evidência que justifique supor que o Tilenol ou paracetamol, que é o nome do princípio ativo, possa provocar autismo, que foi o que afirmou o presidente dos Estados Unidos. Mas vamos voltar aqui a falar sobre a agenda do presidente Lula. A agenda do presidente Lula não parou por aí, não. A Laura vai atualizar para a gente aqui as informações, porque os dias dele têm sido movimentados, né, Laura? Panunzio, hoje o Lula se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky para discutir a guerra da Ucrânia. Os dois líderes não se encontravam desde 2023 e aproveitaram a viagem dos Estados Unidos para uma conversa em paralelo à Assembleia Geral da ONU. O Zelensky tenta captar apoio a essa resistência da Ucrânia, principalmente nessa reta final, com um cessar-fogo mais perto do que nunca. E na reunião, o Lula disse que não vê uma saída militar para a guerra entre os dois países e expressou apoio aos recentes diálogos para a paz, né? Que foi o que ele falou também na abertura da Assembleia da ONU. Já o Zelensky agradeceu as sinalizações feitas pelo Brasil e afirmou que o Lula vai fazer o possível para a paz. Panunzio. Pois é, Laura, pois é. E isso, esse novo tom das manifestações de Lula, esse novo tom é uma coisa nova, né? Porque até aqui o Brasil teve uma posição tímida, mas era uma posição que pode se afirmar, o mundo viu isso, o Zelensky reclamou, uma posição em que apoio à Ucrânia nem passou perto, né, da oficialidade brasileira. E agora está aí um movimento de aproximação do Zelensky, com isso o Zelensky, inclusive, foi muito elogioso com Lula, o que marca também uma guinada na posição ucraniana em relação ao Brasil, porque o Zelensky reclamava todo santo dia que se referia às posições do Brasil. Ele chegou a ser muito enfático nas cobranças, né? Agora, só para lembrar, não é nada nem de longe parecido com aquilo que aconteceu em relação ao Trump, né? Que de repente era um apoiador fidelíssimo da posição russa e agora se voltou para Zelensky, fazendo um jogo aí que nos leva a pensar até que ponto esse presidente dos Estados Unidos pode estar jogando com seu pragmatismo, né? E que também nos leva a pensar o quanto ele ainda pode mudar em relação, por exemplo, aos produtos brasileiros, que ele sobretaxou em 50%, para defender alguém que não vale a defesa, que é o Jair Bolsonaro, até porque essa defesa é impossível de ser feita em outra seara que não a do Poder Judiciário brasileiro, né? Então, com essas guinadas, né, parece que o movimento geopolítico é um movimento
bastante líquido, não tem muita solidez, né? E isso faz com que a gente perceba esse cenário de acordo com a conjuntura do dia, tá? Porque prever o dia de amanhã é muito, muito difícil. Bom, gente, olha, Lula nem voltou, já vai ter torta de climão para resolver lá na Esplanada. O presidente disse para alguns auxiliares que quer nomear Guilherme Boulos para o seu ministério quando ele retornar ao Brasil. Essa não é uma ideia nova, mas ela tem sido negada de parte a parte, né? Existe um movimento de aproximação, sim, e o nome de Boulos para comandar a Secretaria-Geral da Presidência já vinha pipocando lá desde o primeiro semestre. Só que esqueceram de avisar o atual ministro, o Márcio Macedo, né? Ao saber desses rumores, o que o Macedo disse? Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, vou colocar para vocês aqui, ó, tá aqui no telão. Lula nunca conversou comigo sobre sair do ministério, disse o ministro Macedo, né? E Lula é Lula, né, gente? E já teria arquitetado tudo, né, para não deixar de fora o companheiro Márcio Macedo, que ele preza muito. Então, com a saída do União do Brasil do governo, o presidente recolocaria Macedo em um outro ministério, né? E a atuação de Boulos, que tem convocado manifestações para atender pautas importantes para o governo, tem deixado o Lula sorridente, muito satisfeito, muito feliz. Aliados dizem que o presidente vê o deputado como uma figura importante para pensar em estratégias para as eleições de 2026. E eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui na nossa área de chat, porque durante muito tempo o que se falava sobre Lula é que ele parecia uma castanheira, cuja sombra não seria possível crescer nenhum outro tipo de vegetação, né? O PT é muito criticado justamente por ter, ao longo dos últimos anos, desprezado as chances de criar novas lideranças, depositando sempre em Lula a responsabilidade de enfrentar o campo oposto, né? O campo reacionário. E agora, finalmente, aparece aí o nome de Boulos sendo ungido pelo presidente Lula, caso essa indicação para um ministério da casa seja efetivada, né? E, olha, vamos até a ONU agora, nós temos Lula ao vivo falando na ONU. Vamos lá. Não tem tradução aqui. O presidente está ouvindo agora? Está ouvindo agora, presidente? Você estava dormindo, Sérgio? Não estava não, presidente. Pede para começar de novo, por favor. Problema de microfone. O meu intérprete está pedindo para você começar de novo. Enquanto eles se acertam lá, a gente vai por aqui. Coisas engraçadas aconteceram, porque nessa Assembleia Geral da ONU, pela primeira vez, a tradução simultânea oferecida para o mundo, em outros idiomas que não o idioma do falante, foi feita graças ao uso de inteligência artificial. Eu não sei se vocês viram o Lula sendo dublado com a voz esganiçada em inglês, foi bastante divertido, mas não parecia nem um pouco a voz do Lula. Deixa eu saber da produção aqui se já resolveram lá. Acho que ainda não, né? Vamos voltar? Vamos voltar para lá? Você também, presidente, sentiu aquela química? E o que você esperaria que seria o resultado da sua reunião com o presidente Trump? Que nós entendemos pode ser ocorrer até meio semana que vem, tão cedo assim. Obrigado. Olha, o povo brasileiro tem muita expectativa numa boa relação entre Estados Unidos e Brasil. E eu acho que o povo americano também tem. É importante, Dito, você ter conhecimento. Eu tenho uma relação muito antiga e muito forte com o movimento sindical americano, há muitos anos. E eu acho que é muito importante que a gente esteja bem, porque nós precisamos de emprego, nós precisamos de melhor salário, nós precisamos de mais investimento, tanto do Brasil nos Estados Unidos quanto dos Estados Unidos no Brasil. O que eu espero? Eu espero que numa conversa entre dois chefes de Estado, nós coloquemos na mesa quais são os nossos problemas, quais são as nossas diferenças e começamos a tomar decisões. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição.
Sabe, eu acho que é isso que acontece. O que aconteceu com o meu encontro com o Trump é que nós nunca tínhamos nos encontrado. E nos encontramos por acaso. Naquela mesma sala eu já encontrei com o Bush, eu já encontrei com o Obama, eu já encontrei com o Biden. E eu tive, sabe, nem sempre eu consigo encontrar com os presidentes americanos. Encontrei com o presidente Trump, estendi a mão para ele, cumprimentei e disse para ele que Brasil e Estados Unidos tem muita coisa para conversar, tem muitos assuntos em jogo e não tem limite, sabe, de assuntos para a gente conversar. E não tem veto de assunto, é qualquer assunto. Mas para isso tem que ter uma conversa. Para isso tem que ter uma conversa. Eu tenho muitas coisas para conversar, eu tenho certeza que ele tem muitas coisas para conversar, e eu acho que entre dois chefes de Estado, em coisas verdadeiras, sabe? E eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil, e possivelmente isso tenha levado ele a tomar algumas decisões que não são aceitáveis na relação de dois países que têm relação diplomática há mais de 200 anos. Então, na hora que a gente tiver o encontro, eu acho que tudo isso ficará resolvido. E o Brasil e os Estados Unidos voltarão a viver em harmonia e quimicamente estáveis. Ai, o Lula está impagável com esse senso de humor dele, gente. Olha, agora, pensa bem se não é mais ou menos como a gente vê o filme invertido de um casamento em crise, né? Porque essa relação começa com a separação, agora tem a DR e quem sabe se não role um namoro produtivo daqui a pouco, né? E a extrema-direita, coitados, a gente fica até com pena. Eles estão arrasados com essa história toda, dessa aproximação, que a gente não sabe muito bem se é uma aproximação ou se é uma cama de gato também. Precisa ir devagar com o andor, porque vindo do Trump, né, esse afago pode não significar o que parece. De qualquer maneira, vocês viram aí que tem um tom de cautela do Lula, né? Mas o elogio em si e a perspectiva dessa reunião, que ainda está sendo conversada, se vai ser presencial, se vai ser por videoconferência, se vai ser por e-mail, sei lá, por WhatsApp, isso tudo está acontecendo e a extrema-direita está colérica, porque o Trump só fez um aceninho de nada para o Lula. Imagina se essas negociações avançam, né? E olha, e a semana do Eduardo Bolsonaro, que já começou estragadinha de tudo, né? Piorou mais ainda. Porque, imagina só, a Câmara Federal, que já está discutindo a cassação do mandato dele, né? Que negou a ele tudo que ele pediu, que ele achou que ia levar numa boa, agora está cobrando dele R$14 mil. R$14 mil de desconto por faltas injustificadas. O que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro, o famoso Bananinha, não pagou essas multas. E aí o nome ficou sujo na praça, sabe? Ele foi inserido num cadastro chamado CADIM, que é o cadastro dos devedores do governo do Estado. E eu vou perguntar para a Laura o que isso significa. Laura, é igual ter o nome sujo no SPC, no Serasa? Panuso, a Câmara deu início a esses trâmites para incluir o deputado Eduardo Bolsonaro no cadastro de créditos não quitados do setor federal, o CADIM, como você falou. Ou seja, quase como ter o nome sujo no Serasa. A medida diz respeito, Panuso, a março, quando o Eduardo já estava autoexilado nos Estados Unidos. Mas, na época, o deputado não tinha oficializado o pedido de licença e acabou acumulando 4 ausências injustificadas. A casa tentou cobrar o valor na folha de pagamento de março, mas não encontrou saldo suficiente. E o boleto da cobrança venceu no último dia 12, Panuncio. Agora vai ter que pagar, né? Gente, Maria, ele está devendo tanto lá no Congresso, viu, Laura, que na hora que começarem mesmo a executar essas cobranças, ele vai se ver em maus lençóis, né? Só para lembrar, o PL, o Partido dos Espertos, tentou indicá-lo líder da minoria. Hugo Mota derrubou digamos assim, este ardil, né? Aí depois, né, vem essa cobrança aí, R$14 mil por enquanto. Só para lembrar, o Eduardo Bolsonaro não consegue justificar mais as ausências. Então, desde julho, ele não recebe salário nenhum, tá? Ele recebia até então, agora parou de receber o salário, daí essa cobrança aqui, porque não encontraram dinheiro no contra-cheque dele para fazer esses descontos, tá bom? E outro que está em péssimos lençóis, quem é? É aquela já quase ex-deputada Carla Zambelli, que está lá na Itália, numa condição muito desfavorável, numa condição de presidiária, né? E hoje ela apareceu aqui no Brasil, mas apareceu
no telão. Ela foi ouvida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e é lá que está tramitando o processo de cassação do mandato dela. Vamos ver, então, o que disse a foragida Carla Zambelli. E teve uma vez que eu falei sobre... Eu estava na Jovem Pan, antes de tudo isso, e eu falei Xandão do PCC durante a entrevista. E quando eu desci da entrevista, duas pessoas me abordaram, 2 homens, não sei se tinham 3, acho que eram só 2, para eu pedir desculpas para ele publicamente. E eu fiz uma desculpa no Facebook, eles deram o texto, eu tive que fazer o texto que eles colocaram. Fiquei bastante intimidada na época, com medo, tanto é que eu fiquei um tempo calada. E é mais ou menos isso. Aí, em 2022, ele retira minhas redes, né? E quando ele volta, em 2023, ele volta, mas já fazendo um monte de processo também. Acabadinha a Carla Zambelli, hein, gente? Que diferença daqueles tempos aqui em que ela, né, apresentava aquele vigor para liderar movimentos de confrontação da democracia brasileira. Agora está aí com a voz mansa e tudo mais, né? Gente, está tendo uma corrida lá em Brasília para ver que ela que apresenta o projeto definitivo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um outro projeto, não é o projeto do governo, né? Também de imposto de renda para quem, de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês a partir de 2026. E o curioso é que esse outro projeto, que tem exatamente o mesmo objetivo, mas tem algumas diferenças, tá? Ele está em debate na Câmara e deve ser colocado em votação na semana que vem. A Câmara, como se sabe, né? A Câmara tem patinando o que pode aí com relação a isso. No Senado, a relatoria é de quem? Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, é um aliado do governo Lula e... Lá na Câmara, quem relata é o deputado Arthur Lira, que é inimigo de Renan Calheiros e é aliado de Jair Bolsonaro. Ele é do PP de Alagoas. Então, os dois têm uma escaramuça lá e essa rixa agora foi transposta para o ambiente parlamentar, onde cada qual tenta andar com um projeto de isenção do imposto de renda para até R$5 mil, né? Porque, afinal de contas, os dividendos políticos aí são altos, né? O Lira e Renan Calheiros, eles possuem um histórico de disputas de poder em Alagoas, que ajuda a explicar essa tramitação de projetos muito parecidos nas duas casas, porque eles estão buscando protagonismo como se estivessem disputando aí um cabo de guerra. E a aprovação da isenção do IR é efetivamente uma das prioridades do governo Lula. Atualmente, a faixa de isenção do IR, para quem tem rendimentos mensais, é de até R$ 3.036. Isso corresponde a 2 salários mínimos. Portanto, quem ganha entre R$ 3.036 e R$5 mil vai ficar completamente isento de imposto de renda, são mais de 20 milhões de brasileiros, né? Então é isso, corrida para ver quem aprova projetos lá na Câmara, né? Entre os adversários Renan e Arthur Lira. E ainda por falar em projetos lá, o relator do PL da Anistia, o deputado Paulinho da Força, presidente de Solidariedade, se reuniu hoje com parlamentares do PT. Ele admitiu que o projeto pode beneficiar Jair Bolsonaro se for aprovado. E após o encontro, o relator da Anistia se juntou com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, para dar uma entrevista a jornalistas e veio ameaça por aí. Paulinho da Força disse que se a anistia não for votada, a isenção do imposto de renda, quem te viu e quem te vê, também não será. Duro, né? Gente, data marcada para o julgamento do Núcleo 4 da trama golpista, né? Hoje, o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, reservou sessões no mês que vem para o julgamento de mais 7 réus na trama golpista. E será nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. É quando o Supremo vai julgar o Núcleo 4, que foi o responsável pela disseminação de fake news sobre as urnas eletrônicas e por atacar instituições e autoridades, né? Então é isso, gente. Nós estamos encerrando aqui o nosso ICL Urgente de hoje e eu preciso deixar aqui um recadão para vocês, né? Porque nesse mundo cheio de incertezas é sempre bom aprender a cuidar do próprio dinheiro e é isso que o ICL está oferecendo para você, o Guia da Liberdade Financeira Definitiva, aula gratuita com o Eduardo Moreira, que é um craque, tá bom? Para todo mundo, não só para a comunidade do ICL. E eu repito, é de graça.
Então você vai aqui no iclurgente.com.br, aqui ó, iclurgente.com.br, já reserva lá seu ingresso para poder participar dessa aula, que é muito importante para todo mundo que se preocupa com a sua poupança amealhada com tanta dificuldade. Um abração para vocês, quero deixar aqui um abraço para a Laura também. Valeu, Laura, Panuso. Obrigada por substituir o Rodrigo hoje no Urgente. obrigado foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, pessoal, a gente se encontra aqui amanhã, às 7 da manhã, no Desperta. Bye, bye. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. O Guia da Liberdade Financeira vai ser no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, aqui no ICL. Totalmente online e gratuita. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo, as boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, even a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.